Bem, nós estamos estudando o livro de João. E eu espero que vocês estejam percebendo que Jesus, ou João, está querendo mostrar quem é Jesus. Ele está querendo mostrar as coisas importantes para a gente aceitar e acreditar. E às vezes é o contrário do que temos ouvidos. A ênfase muitas vezes simplesmente é para enfatizar a igreja e o que é certo e que nós devemos fazer. E muitas vezes você pode escutar pregações após outro, e só falam disso. E poucas pessoas hoje em dia falam a respeito de Jesus Cristo, quem ele é, o que ele tem feito. Mas esta é a base. É a base de nossa fé e quem nós somos. Deve ser a base de o que nós queremos declarar, o que nós queremos compartilhar. Então, por favor, vamos abrir para João capítulo 11. É uma passagem muito conhecida, a morte e a ressurreição de Lázaro. Agora, eu acho que existe algo que a maioria das pessoas não pensam e reconhecem quando estão estudando dessa passagem. Então, eu vou falar disso daqui a pouco. Normalmente, a gente fala de João capítulo 11 como o capítulo da ressurreição, do poder de Jesus Cristo. E esse versículo tem muito a ver com a ressurreição dos homens, da gente, a nossa esperança. Mas neste capítulo, Jesus quer mostrar algo que é ainda mais importante do que simplesmente a ressurreição. Então, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia. Tinha duas irmãs, Maria e Marta. Esta Maria é a Maria que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Era uma família muito amada por Jesus, era uma família que amou Jesus muito. Então, versículo 3. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essas notícias, Jesus disse: esta doença não é para a morte, ou não leva para a morte, mas esta doença é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Agora, pode ser que a gente não entende, a gente não reconhece o que ele está dizendo aqui. A doença de Lázaro não ia levar à morte de Lázaro. E a gente pode dizer, mas levou à morte, sim. Jesus está dizendo não levou à morte.
Já percebeu isso? Jesus disse claramente aqui, essa doença não é para a morte. Mas a gente vai ver que Lázaro morreu. Então, aqui Jesus vai iniciar o assunto principal desse acontecimento. E eu quero explicar agora. Marta, Maria, Lázaro, os discípulos, eles entenderam que ia ser uma ressurreição. Eles entenderam isso. Marta vai dizer, Senhor, não sabemos que o Lázaro vai ressuscitar no último dia. A ressurreição não é o assunto principal de capítulo 11. O assunto, além do principal de capítulo 11 de João, é que o crente, a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, nunca vai morrer. Vocês entenderam? Lázaro morreu, mas não morreu, não. Lázaro morreu e foi sepultado, mas Lázaro não morreu. E a ressurreição de Lázaro é para provar um fato muito importante para a gente. Que a pessoa que crê em Jesus Cristo nunca vai morrer. Eu não sei de vocês, mas era um tempo que eu achei coisa muito para evitar a morte e ser sepultado. Eu não gosto dessa ideia, não. Ficar sepultado. Colocado 2 metros aí embaixo, terra colocado em cima de mim, eu não gostei disso, não. Mas Jesus está dizendo, Felipe, não precisa se preocupar com isso, porque você não vai morrer. Este capítulo é para mostrar que Lázaro não morreu. O corpo morreu, mas Lázaro não morreu. Se você crê em Jesus Cristo, se você tem colocado a sua confiança em Jesus Cristo, um dia seu corpo vai morrer. Mas você não vai morrer, não. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 4. Jesus disse, essa doença não é ou não leva para a morte. Essa doença leva para você, para eu entender o que é a glória de Deus. É a glória de Jesus Cristo. É muito importante que o que a gente tem aqui, essa aqui é uma parte de nossa mensagem do Evangelho que é muito forte para poder dizer ao povo, às pessoas sem Jesus Cristo, que elas podem viver eternamente e que elas nunca vão morrer. O Filho de Deus vai ser glorificado. Para glorificar Jesus Cristo, a gente vai levantar ele para a posição certa que ele tem. E nesse processo de ressuscitar o Lázaro, Jesus vai ser visto e conhecido como o homem, o Messias, que dá a vida eterna. E Jesus já falou muitas vezes disso, que quem crê nele tem vida eterna. Ele vai explicar tudo aqui. Versículo 5.
Ora, Jesus amava Marta, Maria e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, veja bem, ele decidiu demorar 2 dias. Esse parece o contrário do que eu faria. Eu recebi notícias que meu filho, minha irmã, estava muito, muito doente, próximo a morrer. Eu não ia dizer, eu vou esperar alguns dias, eu ia sair logo. Jesus resolveu esperar. Depois de 2 dias, versículo 7, Jesus diz, vamos outra vez para a Judeia. Agora, essa pequena cidade, Betânia, é muito próximo, eu acho, 3 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos disseram, em versículo 8, mestre, ainda há poucos dias que os judeus queriam apedrejá-lo. Você quer voltar para Jerusalém? Jesus disse. E ele disse, versículo 9, veja, o dia tem 12 dias, 12 horas. Enquanto temos essas 12 horas, temos que fazer o trabalho do dia. E Jesus está dizendo aqui que ele só tem um certo prazo de fazer o seu trabalho. E ele tem que fazer. E uma parte do trabalho de Jesus Cristo é para mostrar que as pessoas que creem nele nunca vão morrer. Versículo 11, Jesus disse, ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, está bem, estará bem. A gente não precisa se preocupar, não. Mas Jesus falava da morte de Lázaro, versículo 13, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sonho. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Em vez de ver, versículo, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá. Isso parece um pouco estranho, não é? Eu fico alegre que ele morreu e que eu não estivesse presente. Mas ele disse, porque eu quero que vocês cheguem a acreditar em alguma coisa muito importante. Eu fico alegre porque vocês vão aprender alguma coisa muito importante. Agora, Jesus ele já ressuscitou algumas pessoas. A ressurreição não é uma novidade para essas pessoas. Jesus vai querer ensiná-los outra coisa. Ele diz, vamos até ele. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Bem, 4 dias, o corpo já está ficando... Tem a palavra petrificado. O corpo já está se acabando, cheirando mal. Decompondo. Uhum. Ok. 19. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-los por causa do irmão.
Eu acho que essa família era uma família importante, talvez uma família com bastante bens. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar com ele. Senhor, versículo 21, Marta diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está muito triste. Talvez um pouco chateado com Jesus. Especialmente depois de receber as notícias que ele demorou 2 dias. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer, seu irmão não morreu, não. Seu irmão continue vivendo. Versículo 22, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Muito fé nessa mulher. Talvez um pouco chateado, desapontado com Jesus Cristo, mas a fé dela é forte. Sabemos que qualquer coisa que o Senhor pedir, Deus vai lhe dar. Eu acho um bom exemplo para a gente. Porque nem tudo que a gente quer acontecer em nossas vidas é o que nós queremos. Tem coisas que acontecem que são ruins. Seja queimar a floresta, queimar a chácara, perder seu jardim de todas as frutas e vegetais, ou pode ser a morte de uma irmã, pode ser que um negócio que está fazendo não está dando certo. Nunca deve perder a sua fé. Tenha a mesma fé dessa mulher, mesmo assim. Eu sei que o Senhor está me cuidando. Mesmo assim, o Senhor vai me ouvir. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. O que? Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O problema aqui não é a fé na ressurreição, porque ela acredita nisso. Eu sei que ele vai ressurgir. Então Jesus declarou, veja bem aqui, Marta, eu sou a ressurreição e quê? E a vida. Tá vendo aí? Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nunca vão morrer. Você crê nisso? É isso que Jesus está querendo que Marta, que Maria e seus discípulos cheguem a acreditar e entender que Jesus, as pessoas que chegando a Jesus Cristo, têm a vida eterna e nunca vão morrer. Você não fica naquela túmulo, a cova. Você não fica aí dormindo, esperando o Senhor voltar. Uma vez que crê em Jesus Cristo e receber a graça de Jesus Cristo, o Espírito entra e a sua alma, a sua pessoa vivifica.
E você tem a vida eterna. E a morte para pessoas como você e como eu é simplesmente a minha pessoa, quem eu sou, vai passar desse corpo para estar com Jesus Cristo. Era Paulo que escreveu. Ele escreveu e disse: puxa, eu prefiro morrer para que possa estar com Jesus Cristo. Mas para o bem de vocês, eu vou permanecer aqui. Eu prefiro morrer, por quê? Porque ele sabe que ele tem a vida eterna, e se o corpo dele morreu, ou morrer, ele vai logo para estar com Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, na volta de Jesus Cristo, quem é que ele vai trazer com ele? Quando o Pai voltar, quando Jesus voltar, quem é que eles vão trazer? Aqueles que morrerem em Jesus. O corpo fica aqui na terra, enterrado, mas a pessoa, o espírito, quem eu sou, eu vou estar lá nos céus com Jesus Cristo. E é isso que Jesus quer ensinar a Marta, Maria e os discípulos. Quem crer em mim nunca vai morrer. Fátima, você precisa dessa fé. Ok? Você agarrando em Jesus Cristo, você nunca vai morrer. Seu corpo pode ficar doente, seu corpo pode parar de funcionar, seu corpo vai ser enterrado, mas você, como uma pessoa, você vai logo para estar com Jesus Cristo. Só esperando o dia que ele voltar, e quando ele voltar, ele vai trazer você, vai ressuscitar seu corpo, vai transformar seu corpo, e juntos vocês se tornam uma pessoa completa novamente. Esta é nossa esperança, Luiz. Nunca vamos morrer. O corpo vai morrer, sim. Glória a Deus. Mas eu não vou morrer. Vocês não vão morrer. Esta é nossa mensagem, Arlindo, para todo mundo. Todos nós temos, talvez nem todos, tem planos de saúde, temos médicos, e através desses planos de saúde, os médicos, nós tentamos viver um pouco mais nessa terra. Sou diabético, já estaria morto. Meu corpo já teria morrido se não fosse por insulina. Então, a gente vive nesse mundo e a gente procura estender as nossas vidas. Cuidar do jeito que a gente trata o corpo, sempre quando ficar doente ir para o médico, receber os antibióticos, o que é que precisa para viver um pouco mais. E nós podemos estender nossas vidas, talvez 1 ano, 10 anos, no meu caso, já 30 anos, e vamos ver o que mais o Senhor vai me dar. Mas, aleluia. Ultimamente todos nós vamos morrer, não é? Todos nós vamos morrer. Quer dizer, o corpo vai morrer. A pessoa que eu sou, Felipe, vai estar com Jesus Cristo. E Jesus diz aqui, é por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou a pessoa que vai ressuscitar todos que estão mortos, os corpos. Eu sou a pessoa que vai transformar o corpo que é da terra para ser um corpo celestial.
um corpo que vai viver eternamente. Eu sou a ressurreição. Mas também eu quero que vocês saibam que eu sou a vida. E as pessoas que vêm a mim, eu dou vida eterna. E elas nunca vão morrer. Essa é de grande consolação. Grande consolação. A nossa querida Susana perdeu há pouco tempo uma irmã. A irmã, logo que morreu, ela saiu do corpo e foi levado vivo ao lado de Jesus Cristo. Susana, a sua irmã, continue viva. Essa é de grande consolação. O corpo se acaba, mas o espírito, vivificado pelo Espírito Santo, vai viver eternamente. Então, ele perguntou, você crê nisso? Ela já creu na ressurreição. O que ela não entendeu era que o irmão dela ainda estava vivo. Você crê nisso? Teu irmão não está naquele túmulo, não. Teu irmão está... Seu corpo está no túmulo, mas ele está com o Senhor. Jesus, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria. Maria chegou, versículo 32. Chegou ao lugar onde Jesus estava, ao velo. Eu gosto disso. Lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: é um bom lugar para estar, não é? Aos pés de Jesus. Especialmente quando está doendo, sofrendo, quando está triste. Lança seu corpo aos pés de Jesus Cristo. Então, o que ela diz? Ela diz a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui. Veja, às vezes o Senhor Ele deixa que a gente passe por sofrimentos, dificuldades, dores, tempos escuros, para que possamos ver, no final, alguma coisa melhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diz aqui no final de 33, agitou-se Jesus no espírito e se comoveu. Jesus está sendo tocado, não simplesmente por causa do sofrimento, mas por falta de conhecimento dessas pessoas. Eles não entendem tudo o que ele faz. Ele faz mais do que simplesmente ressuscitar o corpo. Eles estão sofrendo. Ele não gosta desse sofrimento do ser humano. Então, ele vai abrir os olhos deles um pouco mais para entender que Lázaro ainda está vivo. Ele vai provar, porque daqui a pouco ele vai chamar Lázaro. Ele vai chamar Lázaro dos céus, onde ele está, junto ao Pai, para voltar a este corpo e sair do túmulo. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus, em 33, quando Jesus viu que ele chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Doeu no peito de Jesus Cristo.
Ele veja nosso sofrimento, nossas dificuldades. Eu acho que às vezes ele diz, se você soubesse, Felipe, o que está acontecendo, se você tivesse mais clareza do que está acontecendo, do seu futuro, você não teria tanta dor. Jesus perguntou, onde vocês puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E o versículo, em inglês pelo menos, mais curto na Bíblia, Jesus chorou. Você já parou para ver Jesus chorar? Está chorando. Será que ele caiu de joelhos? Será que ele abraçou Marta e Maria, chorando? Os judeus virem Jesus chorando. Veja quanto ele o amava. Mas, versículo 37, sempre tem alguém que tem que reclamar e criticar. Alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada também colocado uma pedra. E Jesus ordenou, tirem a pedra. Ou Marta diz, Marta, Jesus, ele já cheira mal, porque está sepultado há 4 dias. Jesus não tira essa pedra, não. Jesus respondeu, eles não estão entendendo. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Marta, eu sou o Messias, eu sou filho de Deus. Pare de discutir comigo. É um bom conselho para todos nós. Devemos parar de discutir com Jesus Cristo. Sim, às vezes nossas vidas são difíceis, temos que aceitar e temos que encontrar coisas que a gente não gosta. A ideia principal é ficar com Jesus. Confia em Jesus. Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente. Muitas pessoas. Para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarram-no e deixem que ele vá. Oh! Eu adoro essa passagem. Alguém falou que quando Jesus gritou, alguém falou que se ele não tivesse chamado Lázaro, então todos os mortos teriam
sítios, todos. Mas ele chamou só uma pessoa, Lázaro. Lázaro, vem cá! E eu posso ver na minha cabeça Lázaro saindo, tentando. Ele tem que pular, porque tudo está amarrado, não é? O propósito de tudo isso é para mostrar que Lázaro nunca morreu. Lázaro está vivo. Quem crê em Jesus Cristo nunca, nunca, nunca vai morrer. E este é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias. Ele perdoa pecados, ele nos dá o Espírito Santo, que é eterno, que vivifica a nossa alma. A gente vive para sempre. Não pode matar o cristão. Não pode, não. Pode tentar destruir o corpo. Mas a pessoa não pode matar a pessoa. Você se acredita nisso? Essa é a pergunta de Jesus para Maria. Maria, você acredita? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, o que aconteceu? Crerem nele. Você quer que as pessoas aceitem e acreditem em Jesus Cristo? Fala da ressurreição e da vida eterna. Mostra esse exemplo aqui do poder de Jesus Cristo para o mundo. Alguns vão sair rindo, criticando. Mas outros, vendo esse milagre, eles vão crer em Jesus Cristo. Não existe um dom melhor, maior, mais importante que a gente pode dar a este mundo perdido. É essa aqui a vida eterna. Outros, porém, sempre tem. Outros, porém, 46, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Agora, eles estão pregando o evangelho e nem sabem. As notícias estão sendo espalhadas, não simplesmente pelas bocas dos que creem em Jesus Cristo, Luiz, mas até os descrentes estão falando desses grandes milagres. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se deixamos assim, todos vão crer nele. Depois virão romanos e tomar não somente nosso lugar, mas também a própria nação. Puxa vida. Que tristeza. Que doença. Aqui vem esse Jesus curando os cegos, curando os aleijados, levantando os mortos. E as pessoas não querem ficar de joelhos agradecendo ao Senhor. Não querem ficar de joelhos diante de Jesus Cristo, chamando e louvando Ele de Messias. São pessoas doentes de coração. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo:
Ai, vocês não sabem de nada. Nem entendem que é melhor para vocês que morram um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse um só corpo é o reino de Deus. Esse um só corpo é o grupo dos salvos, que não tem parede, não tem placa, mas tem Salvador. Esse um só corpo é o corpo que não existe homem ou mulher, rico ou pobre. Existem pessoas salvas por Jesus Cristo. Em 53, desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Não é bom. Não é um bom grupo de homens religiosos? O Messias chegou andando, fazendo todo tipo de milagre, ensinando as coisas simples do reino de Deus. E os líderes religiosos querem matar ele. E eu não estou brincando. Essa ideia, essa atitude continua até hoje. Jeremias, quando alguma coisa está acontecendo dentro de uma igreja, que os líderes não gostam, podem ser coisas boas. Eles não estão recebendo a glória, eles não estão recebendo mais dinheiro. Eles vêm com mão dura para parar. Acontece ainda hoje. Então, aqui nós temos o filme Bang Bang, certo? Já viu as placas que eles colocam na delegacia do xerife? Placa. Como se diz? Como é? Alguém me diz, como é essa placa? O que diz? Procura-se vivo ou morto, né? Vivo ou morto. Vivo ou morto. Eles provavelmente colocaram muitas placas em todo lugar. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Mas, veja bem, outra vez, retirou-se para um lugar, uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus. O que vai acontecer na Páscoa dos judeus com Jesus? Ele vai morrer. Então, ele foi para Betânia, muito perto de Jerusalém. Ele fez esse milagre. Os líderes ficaram com tanta raiva que querem matar Jesus, estão procurando ele. Ele se retira. Mas Jesus sabe que esse 12 horas de dia na vida dele está fechando. Está fechando, porque daqui a pouco ele vai morrer. Porque ele volta para Jerusalém nesta época da Páscoa. E ele se torna, ele mostra ao mundo que ele é o Cordeiro verdadeiro de Deus, que vai derramar seu sangue para o mundo inteiro. Então,
55 estava próximo à Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus. Então, muitas pessoas foram para Jerusalém. E eles, na verdade, além de tentar se purificar e se aprontar para a Páscoa, eles estavam querendo ver Jesus Cristo. Estavam querendo ouvir ele ensinar mais, ou talvez ver outros milagres. Muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar e procuravam Jesus. Estando eles no templo, dizem uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Pouco que eles souberam que Jesus é a festa, não é? Ele é a festa. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, ou denunciasse, para que pudessem prendê-lo. São gente tão boa, não é? Líderes tão boas. Então, amados, eu quero que vocês aprendam várias coisas aqui. Primeiro, espera para Jesus em sua vida. Talvez ele não chegue no dia que você acha que ele deve chegar. Mas ele chega. Ele chega. Tenha paciência. Tenha confiança. Que ele chega. Espere por ele. Segunda coisa. Reconhece que o Evangelho salva eternamente a pessoa que você é. E essa pessoa que você é nunca vai morrer. Seu corpo, e alguns de nós já estamos reconhecendo que o corpo está ficando cada vez mais fraco. O corpo vai se acabando. Porque é deste mundo, o corpo é deste mundo. Vai se acabando. Mas agora eu não sou mais desse mundo, não. Eu sou vivificado pelo Espírito Santo. Eu não vou morrer. Vocês não vão morrer. O corpo sim, mas você não. Fátima vai ser Fátima ao lado de Jesus Cristo. Até a volta do Senhor. Jeremias vai ser Jeremias lá nos céus. E você e Fátima vão conversar um pouco enquanto eu esperar a chegada dos seus filhos. É importante passar essas notícias para nossos filhos. É importante. Nossos amigos, vizinhos. Compartilhar para compartilhar as boas notícias. Você está compartilhando uma vida eterna. É. Então, reconhece que você nunca vai morrer. A terceira coisa para lembrar. O dia tem 12 horas. E o que você precisa fazer, faça. Cada um de nós temos um tempo de viver. Faça os seus deveres hoje. Faça o que é necessário antes de ser tarde demais. Jesus morreu há 33 anos.
pouco tempo, mas ele cumpriu a sua missão. Que nós possamos fazer a mesma coisa, certo? Que nós possamos fazer. E a quarta coisa é muito estranho. Veja, eu estava falando com uma pessoa de uma certa igreja no Brasil. Ela falou, Felipe, a igreja está recebendo todas as nossas contribuições, mas nada vai para o evangelismo, nada vai para ajudar os que são necessitados, só está sendo usado para construir um prédio, fazer o prédio mais bonito, fazer um jardim. Eu acho importante. Outra coisa. Eu disse, eu vim rogando que a gente a congregação entra em evangelização, obra de Jesus. Mas não está acontecendo. A liderança não está levando a igreja naquele sentido. Tudo bem. É bem impossível que a liderança não quer fazer as coisas que Jesus faria. Se não é estranho, não. Agora, vocês que estão na liderança, eu estou olhando para alguns agora, não fazem esse erro, não. A coisa importante, especialmente a gente está vendo aqui no livro de João, é espalhar o evangelho, as boas notícias. Jesus realmente não quer, se a gente tem um jardim bonito, se tem um prédio bem pintado, bem com todas as decorações, essas não são as coisas importantes a Jesus. O que é importante é que os perdidos recebem essas boas notícias aqui de João, que lemos aqui no livro de João. Esse é o importante. Então, às vezes, para cumprir o que Jesus quer, você tem que deixar ao lado essas pessoas que se chamam de líderes, deixar ao lado para seguir o caminho de Jesus. Por isso é difícil. É difícil. Mas você tem 12 horas. A sua vida não é uma vida de eternidade aqui nessa terra. Você tem um certo tempo, então passa seu tempo fazendo o que é bom e o que é certo. Está me ouvindo? Está na hora para os líderes se reunir para tratar negócios da igreja e não devem tratar de jardins, de prédios, de pintar, de luzes, de sistemas de som, que ocupa, às vezes, toda a reunião. Chega a hora para os líderes chegar juntos para dizer como é que nós vamos levar este evangelho de Jesus Cristo para a nossa comunidade. As coisas importantes, vocês como um grupo precisam se dedicar a cumprir as coisas importantes. Está me ouvindo? Não esquece disso. Vamos orar.
Jesus, o Senhor está deixando muito claro, o Evangelho e o que você está querendo que a gente seja. Ajuda-nos a andar com o Senhor. Ajuda-nos a lembrar você aqui nesta terra, andando e falando do reino de Deus. Para que nós possamos, durante nossas vidas, cumprir aquilo pelo qual o Senhor tem nos chamado. Ajude-nos, Senhor, ser mais como o Senhor. Ajuda-nos. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Arlindo, sua vez.